Gil Gris, o seu brother da língua portuguesa. Esta é a live sinistra, feita por você e para você. Hoje nós estamos num formato diferente, porque hoje nós viemos aqui na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, localizada em Pium, né, no território de Nísia Floresta. A gente veio aqui para poder compartilhar com vocês as apresentações dos seminários acadêmicos produzidos pela turma do 9º ano. É isso aí. Nós, pelo Baobá Educação Antirracista, realizamos o primeiro seminário de educação antirracista Baobá, e ficou de responsabilidade de organização da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, a primeira escola do estado do Rio Grande do Norte a sistematizar a educação antirracista. Então, hoje, a live vai ser por cocriação dos nossos alunos do 9º ano, e vão ter 3 temas extremamente relevantes aqui para a nossa sociedade, no que diz respeito às relações étnico-raciais do povo negro do Brasil. Show de bola? Então, para a gente começar a brincadeira, eu vou já chamar uma galerinha top aqui, que vai falar sobre a sexualização do corpo da mulher negra na sociedade brasileira. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu não poderia deixar de agradecer aqueles que sempre estiveram comigo, né, acreditando nesse projeto de desenvolvimento educacional e de criação de conteúdos relevantes para este canal. Então, quero mandar um forte abraço e agradecer a Gutierrez Pizzaria, a melhor pizza de Parnamirim. Quero mandar um forte abraço para a Barber House, a sua, minha, nossa barbearia, e para a Ótica Charmant, que está sempre aí cuidando do seu olhar, cuidando dos seus olhos. Quero também agradecer aqui aos patrocinadores, né, e apoiadores do primeiro seminário de educação antirracista Baobá. Quero mandar um forte abraço ao Colégio Fênix, né, que de prontidão já chegou aqui, patrocinou, acreditou na nossa proposta, ao Ícaro Colégio Curso, ao IEV, Instituto Educacional Vitória Esther, à vereadora Ralessa, né, por ter acreditado também no nosso projeto, a Harika Bastos, que veio também com força aí, nos patrocinando, né, colaborando com as nossas atividades, a Gutierrez, mais uma vez, a Garçom e ao Rei do Caldo Restaurante e Pizzaria. Essas são as pessoas, os órgãos que acreditam no desenvolvimento e na sistematização da educação antirracista. Agora vamos parar de conversa, né? Vamos parar eu vou parar de falar e vou passar a voz para elas que vão arrasar, tá certo? Então, chamo agora Jaiane Samara, Anitiele, Raquel. Bota a cara, menina! Olá, gente. Bom dia. Boa noite. Me chamo Jaiane. Junto com minhas colegas, viemos apresentar o seminário Baobá Antirracista. E agora eu vou declamar um poema de Gabriele Nunes, do canal Não Pararei de Gritar. Se pelo menos eu soubesse meu verdadeiro sobrenome, meu país, minha terra. Se eu soubesse, já era. Se minha carne fosse vista diferente, se seu olhar fosse mais inocente, se eu não tivesse que ser forte, nem dependesse da sorte, se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, ou da deusa que cultivo, pelo mesmo motivo eu fosse pessoa antes de mulata, se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? E se eu quisesse me vingar? Vocês acham que nós não lembrava do estrupo da escrava? Que vocês ainda é comemoração, porque o resultado, além da miscigenação. Vocês acham que nós esquece a tragédia de um Mac que termina lá no Citotec? Sim, aborto. A pergunta agora era se o feto era vivo ou morto. E ela, crucificada aos 16, sem a ajuda de nenhum de vocês. Sozinha, pedindo aos céus ajuda de manhinha. Mas aqui só tinha inferno, e o julgamento é eterno. Se não vai pra prisão, pode ir pro valão, taxada de puta na televisão. Pra nós, ninguém reserva oração. Tudo preto, sem bandeira branca na trama. Será sentir um negadrama? Ou tu só respeita se for da família, pede bênção pra mãe e não assume a filha. É que vocês não gostam de mulher,
Vocês gostam de preferência branca, mas com bunda de preta. Até serve comer mulata, mas se for aqui te acata. E os manos sempre dizem que são todos errados. E aí quer pagar de aliado, mas vocês têm que entender nosso lado. Nós não atura papo de mandado, porque o papo não faz curva. Aqui o papo é reto. Você vai se arrepender de me fazer de objeto. Eu não tô aqui para fazer seu membro ficar ereto. Não se esqueça, aqui é muita treta. Se você vem com o Ku Klux Klan, eu invoco Pantera Negra. É que eu não aguento mais. Será que um dia tem paz ou será sempre mais um jazz? No cais, sinto o horror do valor do quilombo dor. É o combo do meu horror, mas você não me parou. Uns mortos na matéria, mas vivo na memória. Eu canto aqui é para lembrança de história. E meu caos, nós vai encontrar a glória. E meu a tanta luta, nós vai chegar na vitória. É que eu tenho minha raiz, minha base para ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho. Mas nunca viu rastro de cobra, nem coru de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O que eu passei na vida, cês não sabe como é. Pra viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher. Oi, agora eu vou falar um poema de Carlos Assunção, tirado do livro Não Pararei de Gritar. Eu canto tua beleza, a noite de tua pele, a luz estrelada de teus olhos oblíquos, o chocolate de teus lábios grossos, o luar do teu sorriso, os teus cabelos que não se desalinham ao sopro do vento. Eu canto a tua beleza, tua graça noturna, a música da tua voz, a dança dos teus passos, o ritmo do teu andar. Eu canto a tua beleza, tua suavidade de sombra, tua graça noturna, o mistério do teu corpo esculpido em ébano. Eu canto a tua beleza, a noite de tua pele, a luz estrelada de teus olhos oblíquos, o chocolate de teus lábios grossos, o luar do teu sorriso. Eu canto a tua beleza, a tua graça de mulher. Bom dia, meu nome é Raquel, eu vou falar sobre a globeleza relacionada ao corpo da mulher negra. A globeleza foi uma personagem criada para representar o carnaval na TV Globo. Ela gerou muitas discussões sobre como o corpo da mulher negra era apresentado. Elas usavam trajes mínimos, muitas vezes cobertos apenas por purpurina. Algumas críticas apontam para a objetificação e estereotipação, destacando a necessidade de representações mais diversas e respeitosas. Eu não sei se vocês viram como era a globeleza quando estava no ar, mas quando ela estava no ar, as mulheres negras eram vistas como objeto, como símbolo sexual, pelo seu corpo e pela sua aparência. Então, se vocês tiverem visto, ouviu, não sei, elas apenas usavam glitter no corpo e uns adesivos que colavam no corpo. E eu quero que vocês vejam, se não viu, vejam depois e vejam como elas eram e como elas eram vistas. Tá mal, e a gente também vai tratar como os corpos das escravizadas eram tratados. Elas eram usadas como amas de leite e muitas vezes eram abusadas. E elas não eram dadas o seu digno valor como mulher. Elas muitas vezes vendiam acarajé, como vocês conhecem da Bahia, para soltar as pessoas mais velhas, os homens escravos. Então, como vocês podem ver, elas eram muito maltratadas, não só pela sua cor, mas por serem mulher. Então, eu te pergunto, como hoje em dia é visto a mulher negra? Como o corpo da mulher negra é tratado? Como eles são um acesso, hoje em dia, para a diversão de muitas pessoas? E a gente vai tratar também um caso de uma mulher, que não vem ao caso o nome dela, que ela sofreu abusos. Ela estava no hotel, no apartamento dela, e chegou um cara
branco, ela era uma mulher negra. Chegou um cara e falou: você não quer fazer amor comigo, não? E ela ficou tão espantada que no texto dela ela falava: meu Deus, eu, uma mulher que sempre me impus, sempre estava lá para falar, sempre foi uma mulher firme. E quando chega uma hora dessas, eu não sei nem reagir. Eu podia ter batido nele, porque eu não bati. Podia ter reagido, porque eu não reagi. Agora eu deixo a seguinte pergunta: como você, homem, mulher, trata o corpo das mulheres negras? Você sabe o que elas já passaram? Ou não sabe o que elas já passaram? Então, agora eu pergunto, o que é a miscigenação para você? Miscigenação foi quando os portugueses vieram, muitos homens brancos vieram para cá, o Brasil, e casaram com mulheres pretas. Então, a pele foi embranquecendo, ficando amarela, ficando amarelada, branca, até chegar, hoje em dia, como você vê, são uns traços nas pessoas brancas. Nariz, orelha, tom de pele, boca. Então, as mulheres de antigamente elas eram abusadas, não só antigamente, hoje também. E a gente pega por esse ponto de crítica. O que as escolas estão fazendo para não acontecer o assédio, o racismo? O que elas estão fazendo para combater o racismo, o assédio? E eu aprendi que o racismo pode vir de pessoas que você menos espera. De pessoas que você não falava nada. Você, tipo, caraca, essa pessoa fez racismo? Essa pessoa, justo essa? Que a gente trabalhando um projeto tão grande que é o Baobá. A gente trabalhou muito grande. Um projeto desde o início do ano. E quando você vê esse trabalho incrível que a gente está trabalhando e alguém comete um ato racista, a gente já fica muito... Como é que eu posso dizer? Constrangido, né? A gente está trabalhando esse determinado assunto e as pessoas do mesmo ambiente não abortar ele, não respeitar, não fazer o racismo, ser contra o racismo. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Algo que vocês queiram perguntar, saber, curiosidades? Algo que vocês não entenderam e querem perguntar? Vocês já passaram ou presenciaram alguma ação racista no meio de vocês, na escola ou fora, ou até mesmo na família? Algum familiar que chegou em casa relatando alguma coisa? Sim, tipo, o meu primo, ele é preto. A maioria dos meus primos são pretos, então sempre que eles quando eles saem de casa, não importa, para se divertir, para sair, até mesmo só para comer, eles são obrigados a levar identidade. Por ser confundidos apenas por bandidos, não só apenas por ser preto, foram confundidos por bandidos. E é isso. E eu relatei um ato muito pesado, que foi uma menina que ela vinha no caminho normal e tinha vários homens lá parados, e a menina veio em direção assim, e os homens começaram a tirar onda com ela. Ei, macaca! Ei, neguinha, vem cá, neguinha, deixa eu falar um negócio pra tu. Então, é algo que a gente precisa combater. E combater com todas as forças. E a gente, como pessoas negras, é algo muito importante trabalhar esse tipo de coisas, porque a gente vai saber lá na frente a se posicionar quando acontecer ato assim com a gente. E é isso. Obrigado. Obrigado. E também aconteceu algo com meu irmão que me deixou chocada. Tipo, a gente nunca tratou, na minha casa, nunca tratou sobre o racismo. Nunca comentamos. E teve um dia que eu fui buscar meu irmão na escola e ele do nada chamou: ei, Jaiane, aquela menininha ali macaca. Aí eu: hã?
De onde ele tirou isso? Chama a minha de macaca. Eu disse, oxe, Caleb, macaca? De onde tu aprendeu isso? A gente não fala isso em casa. Aí ele disse, teu amiguinho me ensinou. Ele disse que ouviu os pais dele falando e ele falou e disse que era legal. Aí eu olhei assim e disse, legal? Não, aí eu repreendi ele e disse, não é legal, é errado. É errado. E eu nunca vi ele pedindo desculpa como ele pediu desculpa naquele dia. E eu perguntei, oxe, por que você cometeu esse ato racista? Ele olhou pra mim e disse, Jaiane, porque ela era preta? Aí eu, Porque ela era preta? Eu olhei pra ele assim e disse, que cor é a minha? Aí ele olhou assim, começou a chorar. Aí ele disse, Jane, desculpa. Eu disse, racismo é crime. Então, como eu estava falando, o racismo é crime. Precisamos combater o racismo. É isso aí, galera. Sentir a pressão, né? A galera vem trabalhando desde o início do ano, expandindo a consciência para poder combater o racismo. Porque o Baobá Educação Antirracista não ensina os nossos alunos a carregarem um escudo para se defenderem do racismo. Não. Ensina os nossos alunos a construírem uma capa, para vestir essa capa como super-heróis, como super-heroínas, elas enfrentarem o racismo. Show? E vamos dar continuidade às apresentações dos nossos seminários acadêmicos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que também é muito relevante, né? E a gente precisa falar muito, discutir muito, aprender muito para que a gente possa mudar a sociedade, tá? É o combate à intolerância religiosa, tá? E esse tema vai ser apresentado por Matheus Miquéias, Alana Yadja, Demet da Silva. Galerinha top, bota a cara! Fala, galera. Então, nosso tema do Baobá ficou com intolerância religiosa, racismo, Deus me livre. E eu quero começar o nosso trabalho com a simples pergunta. O que é intolerância religiosa? A Lana vai explicar um pouco melhor para vocês o que é intolerância religiosa. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o que é a intolerância religiosa. Então, a intolerância pode estar baseada no preconceito, podendo levar à discriminação. Formas comuns de intolerância incluem ações discriminatórias no controle social, como o racismo, o sexismo, o antissemitismo, a homofobia, o heterossexismo e a intolerância política e a religiosa. Casos que tiveram repercussão nacional foram o da menina de 11 anos, que foi apedrejada na saída de um culto de candomblé em 2015. E recentemente de um paciente que morreu após não poder receber a visita de mãe de santo no hospital. O número de denúncias no Brasil de intolerância religiosa aumentou 106% em apenas um ano. E o estado recordista foi o de São Paulo, com 270 denúncias, seguido por Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Bom, agora eu vou explicar um pouco melhor as religiões predominantes na África. As religiões predominantes na África são o cristianismo, com 50,9% de seguidores, muçulmanos, com 43,3% seguidores, e as religiões tradicionais, que são o hinduísmo, candomblé e a Umbanda, como nós conhecemos aqui, com 5,8% de seguidores. Bom, com a colonização, né, o povo indo para a África colonizando, foram predominando as religiões de lá, e as religiões tradicionais eram muito, muito maiores do que hoje. Então, eles pegaram um papel na história, que a religião predominante lá agora é o cristianismo, com 50,9% de seguidores. Pronto.
Eu vou explicar um pouco sobre os deuses e orixás da Umbanda, que nós abordamos esse tema. Bom, os orixás são, como eu posso explicar, são a representatividade do poder de Deus e mediante a natureza. Então, cada orixá tem seu papel importante na natureza. Eu vou explicar alguns para você. Temos a Iemanjá, muito cultuada aqui no Brasil. Temos uma estátua dela lá na Praia do Meio, se eu não me engano. Ela é a deusa das águas, protetora dos pescadores e jangadeiros. Temos Oxós, rei da mata, protetor dos animais. Ele que oferece os alimentos para nós comermos. Xum, deusa da geração, rainha do ouro e das cachoeiras. Mais outro. Sabe outro? Ogum, orixá da guerra, rei do ouro. Certo. Notícias. Onde mais acontece? Fala. Bom, os lugares onde mais acontecem a intolerância religiosa são nas ruas, escolas, presídios, mercados, shoppings, hospitais. Literalmente acontecem na sociedade toda. Como prevenir a intolerância religiosa? A gente pode prevenir a intolerância religiosa com alguns cartazes, projetos, palestras, e também temos que entender que muita gente não entende como a gente sobre as religiões, tipo o culto. Muita gente acha que o sacrifício é para atrair demônios, não, mas é para atrair o bem para aquelas pessoas e para os familiares. Por que existe o preconceito religioso? O preconceito religioso existe porque no mundo há muitas religiões. Então, a falta de conhecimento, o medo inexplicável de conhecer outras religiões causa o preconceito religioso. Então, podemos ver que na sociedade, como a Lana falou, a intolerância religiosa é algo muito, muito, muito predominante. Agora eu quero fazer uma crítica sobre o sacrifício animal em oferendas, sacrifício de animais em frigoríficos. Bom, com a Lei 17.356, ganhamos a liberdade de religião no nosso país, porque o nosso país é laico. Então, com essa lei, ganhamos o privilégio de fazer oferenda, porque literalmente é liberdade de religião. E também não existe só o animal para fazer oferenda, existe o acarajé, que foi abordado no filme Acará. E no filme fala também que... E no filme também fala que eles aproveitam tudo, do couro até a carne, para fazer a oferenda. Por que o cristão tem mais facilidade de conviver na sociedade do que o umbandista? Não. A religião dele no Brasil é literalmente a mais populosa que tem. Sendo assim, eles são aceitos na sociedade, não tem perigo de se esconder. E o umbandista não. A religião dele, pelo fato de estar no quarto do ranking brasileiro, sendo 3%, que dá 6.900.000 pessoas, pelo que eu vi, elas não são aceitas por causa do preconceito religioso, que também pode estar envolvido o racismo, porque tudo que é do preto é inferiorizado. E eles têm uma facilidade, eles não têm mais facilidade porque não é todo lugar que pode abrir um terreiro, um centro de adorações à religião afro, porque que não é todo lugar, porque eles têm que, vamos supor, os deuses deles têm que aceitar, os deuses deles têm que aceitar o local onde eles vão escolher a fazer adoração. E as religiões católicas, cristãs, se você para pensar em qualquer canto que você abrir uma porta, botar cadeiras, um púlpito, pode virar um centro de adoração cristã, católica, etc.
Então, a gente abordou uns temas, né? Que é o tema macumbeiro. Então, o macumbeiro... Vamos começar com o tema, né? O que é macumba? Macumba é um instrumento que... Posso mostrar, Cris? Macumba é um instrumento. É como se fosse um reco-reco. É como se fosse um reco-reco. Esse instrumento era muito cultuado nas rodas de adoração afro. Aí surgiu esse tema macumba. Isso é macumba. Aí surgiu também um tema macumbeiro. O macumbeiro é a pessoa que toca, né, esse instrumento e faz adoração a essas pessoas. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Sobre essa questão de liberdade religiosa e essas coisas, de oferendas. A minha pergunta é a seguinte: por exemplo, se tiver uma religião, tem algumas religiões que dão de oferenda sacrifício humano. Se for levado para a justiça essa pessoa, ela pode alegar intolerância religiosa? Bom, as religiões de matrizes africanas não fazem sacrifício humano, então isso daí seria, no caso, um homicídio, né? Então, não. Agora você pode falar que o Deus nórdico, cultuado, pela cinematografia, por ser um Deus branco, a religião dele havia sacrifício humano. A pergunta de Valentina foi interessante, porque assim, a cultura, né, de matriz africana, ela não faz sacrifício humano. Porém, havia, né, religiões antigas, né, as nórdicas, por exemplo, a do deus Thor, que se faziam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, de mulheres virgens, para esses deuses. E esse deus, ele é cultuado pela cinematografia norte-americana a ponto de ter um filme. E o deus branco, nórdico, europeu, que pedia sacrifício humano, está lá na cinematografia, louvado, adorado por todos vocês, inclusive vocês usam camisa, né, com a carinha de Thor. E os deuses da cultura africana, Xangô, né, Exu, Oxalá, e aí vai vários outros, que não pedem sacrifício humano, são vilipendiados. Por que o outro Deus é cultuado, e um Deus é cultuado e o outro não? Aí nos leva a perceber justamente que a intolerância religiosa, ela decorre de uma perspectiva racista, certo? Porque há um Deus que não é cristão, né? Um Deus branco, nórdico, que pede sacrifício e é louvado pela cinematografia. E o outro, que é o Deus dos pretos, não pode. Então a gente começa a perceber justamente essa questão racista, alimentando a intolerância religiosa contra as culturas religiosas de matriz africana. Bom, é só um tópico que eu vou levantar, que vai ser sobre a questão de que nas umbandas, em religiões assim que de afrodescendentes, eles não utilizam apenas os animais, mas também recursos da natureza, como ervas e etc. Então é só um ponto para levantar que não utiliza-se só animais, mas também eles utilizam os recursos que a natureza oferece para cultuar e etc. Só isso. E foi interessante essa pergunta de Valentina, porque nos leva justamente a refletir sobre a perspectiva racista e preconceituosa sobre as questões culturais africanas.
ou seja, de toda a riqueza, de toda vasta cultura que tem a africanidade, as pessoas focam nessa questão do sacrifício animal para poder deteriorar a imagem da cultura africana. Certo? Passar para o grupo. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar? Bom, esquecemos de abordar um tópico, né? Que é as cores das velas, né? Que pode, na sociedade pode ser algo muito ruim, algo muito sério. Vela preta, vela de magia negra. Então a gente pegou os significados das velas, né? E queria explicar um pouco para vocês. Bom, a vela vermelha representa a coragem, a paixão e a força. Vela rosa representa a amizade, o amor e a feminilidade. A laranja representa a justiça, ambição e criatividade. A vela violeta representa a espiritualidade, poder e sabedoria. A amarela representa alegria, conforto, comunicação. A azul representa a calma, proteção e percepção. A marrom representa casa, animais e estabilidade. A verde representa dinheiro, crescimento, saúde. Dourado representa aumentos, riqueza e prosperidade. Prata representa vitória, sonhos e as intuições. A preta representa a segurança, o orgulho e a purificação. A branca representa adivinhações, cura e a inocência. Então, podemos ver que não é o que a gente imaginamos quando ouvimos falar sobre as velas, cores de velas, magia, etc. Agora a gente vai para o terceiro grupo, tá? Eles vão falar sobre causas e consequências do racismo estrutural no Brasil. E quem vai apresentar esse tema vai ser Cauã Oliveira, Lídia e Yasmin. Cauã e Lídia, bota a cara! Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo em qualquer período, o importante é que vocês entendam um pouco do racismo estrutural no nosso país. Então, introduzindo o tema, que é as causas e consequências do racismo estrutural no Brasil, a gente vai debater um pouco de como que isso se infiltrou na nossa sociedade, quais causas e como que isso afeta as pessoas periféricas e negras nos dias atuais, certo? Introduzindo o tema, o que é racismo estrutural. O racismo estrutural são ações, são políticas, são pessoas que fazem com que pessoas pretas e periféricas não tenham acesso a lugares projetados, lugares estabelecidos para aquelas pessoas, certo? Então, o racismo estrutural é essa questão de invisibilizar essas pessoas negras e periféricas e terem acesso aos seus respectivos lugares que foram projetados, que foram determinados por elas. Um exemplo bem claro disso é quando a gente olha a Câmara Legislativa, que a gente verifica que há mais pessoas brancas do que pessoas pretas lá dentro. Isso a gente consegue verificar que o racismo estrutural ele se infiltrou naquela Câmara, porque ele invisibiliza com que pessoas pretas, pessoas periféricas tenham acesso àqueles lugares. É tanto que, não sei se vocês visualizam, não sei se vocês assistem à Câmara Legislativa, mas tem diversos casos de que deputados mesmos usam termos pejorativos contra as pessoas pretas, utilizando como macaca e assim por diante, de baixo escalão para um deputado, né? Então a gente consegue verificar que até mesmo dentro das câmaras legislativas, dentro de lugares de alta hierarquia, ainda existe um pouco do racismo estrutural. Então, o racismo ele acontece dentro dessa englobação de invisibilização das pessoas periféricas e pretas de lugares estabelecidos. Então, a gente, indo mais um pouco à frente, o que é que causa esse racismo? Você quer falar? Eu falo. Então, vamos lá. O racismo, ele é oriundo daqueles períodos de escravidão que tivemos, de que colocou as pessoas pretas
as pessoas periféricas num lugar de baixo escalão, sempre como serviçal, sempre colocando eles como pessoas rebaixadas, não podendo estar acima das pessoas brancas. Então, o racismo estrutural, ele é oriundo dessa posição de que os pretos, que os povos periféricos foram colocados nessa posição de serviçal. Então, até os dias de hoje, perpetua essa norma, essa naturalidade, que é algo que acontece bastante no nosso cotidiano. Então, conseguimos identificar isso. E o racismo, ele ainda, infelizmente, ele ainda está enraizado e a tendência é se enraizar mais e mais na nossa sociedade. Isso acontece por pessoas que não lutam por nossos direitos, pessoas que fazem com que pessoas pretas e periféricas não consigam ter acesso a esses lugares projetados por ela. Um exemplo bem claro é que, não sei se vocês já ouviram falar de cotas raciais, que é o meio de fazer com que essa desigualdade na educação aconteça. Um exemplo bem claro disso é quando a gente vai prestar concurso, vai prestar vestibular, e a gente estudou em uma rede pública, que é um lugar onde a gente não consegue ter acesso a um ensino de qualidade pela falta de recursos, pela falta de estrutura da escola em si. Quando, se você é preto, quando você é estudante de escola pública, quando você ingressa no vestibular, quando você ingressa no Instituto Federal, você tem sua cota de 50% das vagas serem destinadas às pessoas pretas e pessoas de estudantes de escola públicas. Então, como meio de diminuir essa desigualdade que ainda acontece na sociedade, foram criadas as cotas para implementar, para incluir essas pessoas pretas que antes não tinham acesso à educação, na educação nos dias atuais. Então, o racismo estrutural, ele faz com que essas pessoas não tenham acesso a esses lugares que foram projetados e determinados por elas, e ainda vem acontecendo mais e mais e mais, e a tendência é que se não houvesse projetos como esse, a tendência era só aumentar, infelizmente. Mas a gente está aqui para aprender a lutar, aprender a se defender, aprender a vivenciar situações como essa e não ficar apenas olhando, mas ter argumentos, ter uma conscientização de como aprender a se defender, a como proteger o coleguinha de comentários e etc. Então, o meu tema, ele abordou um pouco disso. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, professor, de fazer com que a gente alcançasse essa visibilidade que a gente está tendo, não só aqui na escola, mas em áreas externas, até na internet mesmo. Então, é isso, gente. Alguma dúvida relacionada ao racismo estrutural? Pode falar, gente. Como podemos combater o racismo nessa sociedade? Bom, retomando a pergunta de Jaiane, como que podemos combater o racismo na nossa sociedade? São por meio de projetos como esse. O Baobá em si é um exemplo de como combater o racismo. A gente aprende a lidar com situações, a gente aprende a se defender, a gente aprende a criar uma conscientização de fazer com que percebamos que não somos só umas pessoas de baixa hierarquia. Não, a gente tem voz, a gente pode alcançar o que a gente quer. Então, o meio de fazer com que isso diminua é a gente tendo mais projetos como esse, que um projeto Baobá consiga alcançar outras determinadas regiões, não só aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente pode acabar com o racismo implementando projetos que visem acabar com isso. Bom, vamos retomar um pouco ao nosso trabalho, que é os empecilhos da luta antirracista. Qual os empecilhos que a luta antirracista sofre para poder alcançar um determinado lugar que ele deveria estar? Um exemplo bem claro disso é que é uma norma constitucional que faz com que dentro das escolas, independentemente se é pública ou privada, seja debatido o tema antirracista. Infelizmente, ainda tem pessoas, tem pais, tem grupos sociais da nossa sociedade que não queiram que seja debatido dentro da sala de aula. Então, só retomando um pouco a importância disso, é importante retomar que os casos de racismo acontecem mais dentro do ambiente escolar. Então, é no ambiente escolar que tem que ser debatido essas questões de racialidade, essa questão de negritude, de como você se identifica. Então, retomando um pouco a música de Jorge
Aragão, que fala: se o preto de alma branca é para você o exemplo da dignidade, isso não nos ajuda, só nos faz sofrer. Se a gente for retomar um pouco, pegar como contexto o preto de alma branca, é aquele preto que não se declara preto. É aquele preto que para ele tanto faz, ele ficar abaixo da pessoa branca, para ele tanto faz. Então, o preto de alma branca é aquele preto acomodado com a situação que ele vive. É o preto que, para ele, não importa se ele está abaixo da pessoa branca, para ele vai continuar a mesma coisa. Aí entra a questão da negritude. Como você se autodeclara? Conforme o professor Cris falou, né, nas orientações ao trabalho, de que nem todo preto é aligado. Então, a gente entende que nem todo preto vai lutar por seu direito como preto, nem todo preto vai concordar com as cotas. Então, a gente pega essas questões aí, de que até a pessoa preta mesmo serve como o empecilho da luta antirracista. Então, a luta antirracista contribui para que são projetos como esse não alcancem a visibilidade que ele merece. Então, é isso. Só complementando, né, que quando o Cauã fala que há pretos que acabam sendo racistas, lutando contra o movimento racista, porque essas pessoas elas estão tão mergulhadas pela ideologia, né, e a prática racista, que elas, sendo vítima do racismo, ela acaba reproduzindo o racismo. Então, essas são as pessoas que precisam também ser cuidadas pela perspectiva antirracista. Porque uma coisa que eu sempre falo para vocês é que nem todo preto é aliado. Então, haverá aquela pessoa que ela é preta, mas ela não vai estar consciente da luta do movimento negro, porque ela foi aglutinada já pela ideologia racista, e ela mal sabe, mas está sendo usada pelo racismo. Então, como vocês falaram, por mais movimentos antirracistas, né, e que a gente consiga, ano que vem, expandir, né, o nosso projeto Baobá Educação Antirracista para todas as escolas aí do Rio Grande do Norte. Salve de palmas para o grupo. Só uma falhazinha que meu microfone estava desligado. Então, galera, essa aí foi a apresentação do nosso seminário acadêmico, né? A galera que se dedicou, a galera que veio aí trabalhando desde o início do ano, pesquisando, estudando, né? Sendo orientado. Hoje, né? Eles apresentaram, né, o produto de trabalho deles para vocês. E é isso aí. A gente só tem a agradecer. E agora é o momento de você curtir, né? Você se inscrever, né? Deixe seu comentário, pega o link da live aí, compartilha para a galera, compartilha no seu stories, compartilha no seu WhatsApp, para a gente fortalecer esse movimento, porque é se movimentando que se faz o movimento antirracista, tá? Então, galera, muito obrigado aí pela sua participação, um forte abraço e tchau! Galera, dá um tchau aí! Okay.